E olha aí, fiel corintiana, quarta-feira de muita novidade no Timão e hoje tem Corinthians, fiel. Botafogo de Ribeirão Preto e Corinthians jogam hoje à noite, então deixa aquele palpite com o placar aqui nos comentários e vamos reagir aí às últimas notícias do Corinthians. Tem contratação chegando, atacante, lateral, meio-campista, muita novidade. Então fica até o final do vídeo para você não perder nenhuma notícia do Timão, tá bom, fiel? Mas antes, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. Se for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos aí para as últimas notícias do Timão, fiel. Ela então, números, olha aí, do Corinthians, tá? Porque temos ali o Yuri Alberto e é a pontuação do grupo do Corinthians no campeonato. Ó, dá pra chegar, hein, Donan? Dá. Claro que dá. Tem 15 pontos ainda em disputa. Corinthians, neste momento, é o quarto colocado, tem 6 pontos, mas de olho ali na liderança que é do Red Bull Bragantino. Jogo de hoje em Ribeirão Preto, com a Lili Nascimento. Olá, amigos do Sport Center. A delegação corintiana já está aqui em Ribeirão Preto para a partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, aqui no estádio Santa Cruz. Os dois times que chegam com situações parecidas na tabela, na classificação geral. O Botafogo não vence há 3 rodadas e é o lanterna do grupo D, com 8 pontos somados até agora. Já o Corinthians vem de vitória diante da Portuguesa, mas antes disso 5 derrotas, o que resultou na lanterna do grupo C, com 6 pontos até aqui. Para essa partida, o técnico Antônio Oliveira terá 3 desfalques em relação ao último jogo, tá? O Pedro Raul sentiu um desconforto na posterior da coxa direita e desfalca a equipe. Fagner e Raul Gustavo levaram o terceiro amarelo, cumprem suspensão. O Palácios ainda segue em tratamento. Já em relação a chegadas, o Romero cumpriu suspensão contra a Portuguesa e está de volta. Jogo importantíssimo aí para o Corinthians, que tem uma sequência complicada pela frente. No final de semana, tem clássico contra o Palmeiras. Já na próxima semana, jogo contra o Cianorte pela Copa do Brasil. Em paralelo a isso, a diretoria corintiana segue no mercado. A apuração da ESPN é que a situação com o meia Igor Coronado já está praticamente resolvida. O Corinthians aguarda o meia aqui no Brasil nos próximos dias para a realização de exames médicos e logo em seguida a assinatura do contrato. Se quiser contar com ele ainda nessa primeira fase do Paulistão, o Corinthians tem até às 7 horas da noite da próxima sexta-feira para inscrevê-lo. Depois disso, ele só poderá jogar caso o Corinthians se classifique para as quartas de final do Campeonato Paulista. Boa, Lili, trazendo pra gente informações então do Igor Coronado, mas não é só ele, hein, Vlad? Corinthians ainda reforçando a equipe com um reforço que vem também do Rio Grande do Sul, é isso? Exatamente, o Corinthians lutando aí para conseguir anunciar em breve o atacante Pedro Henrique do Internacional, jogador de 33 anos, que fez boa parte da carreira na Europa, jogou na França, estava no Colorado e para poder jogar no Corinthians, o Timão vai ter que desembolsar um dinheiro para o time gaúcho, já que o Eduardo Cudê, o técnico colorado, não conta tanto com o jogador. Ele chegou até a ser cobiçado pelo Vasco, mas o Vasco queria por empréstimo. O Corinthians vai acabar assinando um contrato indefinitivo com o atleta, que foi um destaque em outras temporadas, mas que nessa temporada perdeu espaço. Outro jogador também que está muito próximo do Corinthians é o Mateuzinho, lateral que é do Flamengo, tudo mais. A gente aguarda nos próximos dias e as próximas horas para ver como vai se desenrolar essa negociação, para ver se o Corinthians consegue finalmente anunciar o jogador que já treinou um pouco lá no Timão, mas acabou voltando. A gente sabe todos os problemas que tiveram nos últimos dias. E do Igor Coronado, uma informação interessante, é um jogador que tem 31 anos, fez a carreira praticamente toda fora do Brasil, jogou na Inglaterra, jogou também na Itália, estava no Al Ittihad, o time do Benzema e do Romarinho lá na Arábia Saudita. Também outro jogador que em breve será anunciado pelo Timão. A respeito dessa situação financeira, das chegadas e idas de jogadores, principalmente da entrada financeira no Timão, a gente conversou com o Rosalá Santoro, diretor financeiro do Corinthians. O Luciano Borges entrevistou, né, o Rosalá, e ele falou a respeito de como que está o Timão nesse momento.
que a gente combinou com o futebol, Luciano? Que separando em 2 blocos, tá? Bloco aquisição. Se a gente pegar todos os valores de aquisição que já foram gastos com os reforços que chegaram, tá? Inclusive, Mateuzinho, a gente está falando de um investimento na casa de 100 milhões de reais. Só esse ano, tá? Estou falando só de 2024. Certo. Tá? Esses 100 milhões de reais, o que vai dar, o que vai financiar esse valor é a venda do Moscardo, que a gente deve receber a antecipação aí nas próximas semanas, que é um valor na casa, não na casa de 100, mas na casa de 90, tá? Que a gente deve receber. Então, quanto à aquisição, eu estou acomodando a aquisição no dinheiro que eu tenho para receber do Moscardo. Com relação ao salário mensal, aqueles 12 jogadores que saíram na virada do ano, eles abriram um espaço na folha que, com o Mateuzinho e com o Igor Coronado, esse espaço está total, junto com os demais que já entraram, esse espaço está totalmente preenchido. Tá? E aí você fala assim, poxa, mas eu preciso de reforços. Precisa, mas você precisa lembrar também que a gente já tem a 4ª maior folha de pagamento do futebol do Brasil. Né? Se eu já tenho a 4ª maior folha, o problema não é não ter dinheiro, né? O problema é que eu preciso gastar bem esse dinheiro que eu tenho. Prestem atenção nesses nomes aí, tá? De saída e chegadas, tá, Vlad, também, olha, porque existiu uma reformulação, né, nesse elenco do Corinthians, isso está muito claro. 11 jogadores que saíram em nomes importantes, como Renato Augusto, Juliano, o próprio Lucas Veríssimo, né, que a intenção era permanecer com o jogador, mas acabou saindo, e 9 agora que estão chegando. 12, na verdade, com o Varanda ali. Né? 12, boa. Eu pulei alguém aí na hora de fazer a conta. E 10 que já chegaram. Félix Torres, Garro, Hugo, Pedro Raul, Gustavo Henrique, Palácios, Ranieri, Coronado, Mateuzinho e o Pedro Henrique que está chegando agora. Tem mais uma tela para a gente ver também alguns números aí do Corinthians, desses 2 jogadores, tá? Os 2 praticamente confirmados, o Coronado e o Pedro Henrique. A Lili e o Vlad já explicaram a situação de cada um. Isso na temporada passada. O Coronado fez 44 jogos, o Pedro Henrique fez 50. Aí gols, tá? Também as assistências e a minutagem aí para participar em gols. Só acho que um ponto que, antes da gente analisar os 2 jogadores, eu tenho gostado muito de ouvir o Rosala Santoro, que é esse novo diretor financeiro do Corinthians. A gente tem feito críticas, né, e algumas pontuais e evidentes a atuais movimentações da nova direção, mas o Santoro, ele é muito transparente no que ele fala. Ele é muito claro, ele é didático e ele não vende ilusão. Ele expõe exatamente qualquer situação do clube, então me parece que já é um ponto assim, de partida para tentar arrumar essa casa do Corinthians, principalmente na questão financeira. Mais detalhes aí, a entrevista completa está no espn.com.br. Não, e é importante que todos os departamentos sejam assim, né, Bruno? É claro que você vai ter uma coisa de vez em quando de torcedor e tal, mas o departamento dele é o departamento que faz a coisa funcionar, né? Sim. E você precisa ser muito transparente. E era algo que não funcionava no Corinthians. Sim. Isso envolvia o departamento de futebol, com os gastos e principalmente as outras partes administrativas do clube. Porque aí ele explicou, né, dona? Investimos cerca de 100 milhões de reais em contratações. É o dinheiro da venda do Moscardo. E a gente aliviou a folha salarial e agora com essas novas contratações isso já está preenchido. Então não tem mais de onde gastar. Resumindo, é isso. E já tinha a 4ª maior folha, né, salarial do futebol brasileiro. E a gente olhando os jogadores que saíram, vários jogadores que já tinham algumas renovações e um salário mais alto, né? Sim. Você tinha o Renato Augusto, o Gil, o Fábio Santos, né, o Veríssimo, né, também. E aí o Corinthians vai se organizar. Eu também gosto bastante das entrevistas do Rosalá, sempre muito transparente e muito profissional. Né? Acho que o clube tinha que ter um alinhamento também nessa comunicação com o torcedor. Já falei aqui, acho que um erro do Augusto foi a forma como ele acabou iludindo a torcida, gerando uma expectativa que acho que acabou sendo jogada até contra ele. Sim. Mas o Corinthians, na minha opinião, o Bruno, tem feito contratações interessantes, assim. Eu acho que com o Antônio Oliveira esse time pode crescer bastante coletivamente. A gente falava muito que o Corinthians precisava de criatividade.
no meio campo. Aí o Corinthians busca um Rodrigo Garro, Sim. que já está mostrando que é mais participativo, que é um jogador de qualidade, mostrou isso no futebol argentino com o Talheres. E aí vai buscar o Igor Coronado, um jogador que fez a carreira inteira fora do país, mas era um grande destaque na Arábia Saudita, e não era em qualquer time, era no Al-Ittihad, né, uma das forças de lá. O Flamengo estava querendo também, O Flamengo não tava? também, outros clubes brasileiros sondaram, um jogador caro, não é um jogador barato, até porque ele está acostumado com outra realidade financeira, mas é um jogador também que chega para tentar solucionar essa questão da criatividade. Não sei se o Antônio vai botar o Coronado e o Garro juntos. Tem o Rojas ainda, né? É o Rojas. O Rojas não acho que é tão articulador, um cara mais de chute, né, de bola parada. A gente estava falando sobre isso no Sport Center de domingo. Mas o Coronado é um cara que pensa o jogo, que encontra alternativas nessa articulação, tem bons números de gols e também de assistências. Assim, eu acho que é um grande reforço para o Corinthians. É um jogador que chega para resolver. E o Pedro Henrique, diante da dificuldade do mercado de você contratar pontas eficientes, eu acho que é bom jogador. Vocês gostam? Eu acho que ele chega para ser titular no Corinthians. É mesmo? Eu acho que ele chega para ser titular no Corinthians. Era um jogador que perdeu espaço no Inter muito por conta da concorrência. Mas no Corinthians eu acho que ele chega para ser titular. Aí eu já tenho mais dúvida. Em relação ao Coronado, eu acho que ele vai acrescentar, porque é um jogador que vai ligar o ataque, especialmente se o Corinthians realmente jogar com a linha mais baixa, como foi boa parte do trabalho do Antônio Oliveira no Cuiabá e como parece que vão ser os primeiros passos dele no Corinthians. Tipo, Ranieri roubando a bola, acionando o Coronado e o Coronado acionando alguém em alta velocidade com campo para correr. Em relação ao Pedro Henrique, é um jogador que casa nessa ideia. É um jogador de velocidade, a gente está vendo o lance dele aí, jogador de velocidade, mas dificilmente ele foi um jogador de 90 minutos e durante boa parte da temporada passada ele foi perdendo espaço. Uhum. Já é um jogador de 30 e poucos. É um 34, jogador... isso me chamou a atenção. É um jogador que não parece ter a idade que tem, pela vitalidade, pela entrega, pela força, mas não sei se é titular. Acho que vai ser uma opção na maioria dos jogos. Me chamou a atenção a idade dele, né? É claro que também porque, nesse Bruno, momento... rapidamente, eu não sei qual vai ser o ataque, eu não tenho ideia. A gente não sabe se vão jogar os dois vai juntos, ser Pedro o Yuri Raul com o Pedro. e Yuri. Tem o Romero. Tem o Romero que tem tem jogado bem. Eu acho que ele entra na frente, por exemplo, hoje do que a gente tem, do Gustavo Mosquito. Tá. Mas o Gustavo é reserva. O Wesley é um jogador que tem mais, o Wesley é mais velocidade, é um cara Mas habilidoso. aí é pela esquerda, acho que o Pedro é mais pela direita. Pode também jogar pela esquerda, né? Mas ele pode fazer ali o lado direito também. Mas aí tem que ver se o Yuri Alberto vai jogar com o Pedro Raul. O Isso. Antônio não descarta, né? Ele fez esse movimento em alguns momentos no Cuiabá com o Pita fazendo o lado do campo e o Davidson sendo camisa 9. Então você pode ter o Pedro Raul como 9 e o Yuri Alberto com essa movimentação também, né? Um cara que tem muita velocidade, pode casar. Eu acho que o Pedro Henrique ele tem um diferencial para o Wesley, que é importante. O Pedro Henrique ele entrega gol. Ele é um ponta que tem bons números de gols. O Wesley é um cara que tem que terminar melhor as jogadas. Gostei da atuação dele até no fim de semana contra a Portuguesa. Insinuante, indo pra dentro. E fazendo um golaço. Aquele estilão vertical mesmo, né? Um jogador que eu vejo muito potencial. Mas com a experiência do Pedro Henrique, se ele for bem encaixado nesse time, acho que ele pode contribuir sim. É um cara, é aquele ponto que consegue fazer gol, isso é importante. Ele tem uma idade que já é avançada. Ele vai fazer 34 anos. Isso é um problema ou não? O Corinthians não tem que pensar nisso agora, tem que pensar em montar, em ter elenco para jogar. Porque será que não tem ninguém na base com a qualidade do Pedro Henrique? Na base, mas eu acho que tem um outro momento. Tem na base, tem bons meninos na base que vão amadurecer, mas eu acho que para amadurecer tem que ter jogadores mais velhos também, que vão facilitar essa caminhada. Não sei se vai ser o caso do Pedro, mas eu acho que o Pedro pode estimular os jogadores mais jovens. E Marra, ele joga de 9 também de movimentação, tanto que ele foi muito bem no último Campeonato Gaúcho, da última temporada, jogando assim, fez muitos gols. Então tem uma versatilidade também, né? Que pode ampliar o leque ali de opções pro Antônio Oliveira, né? Não tem a mesma característica do Pedro Raul. É um 9 que movimenta mais ali, né? Eu acho que é uma contratação válida, acho que pode contribuir sim pro Corinthians. Não é o reforço dos sonhos, né, que o torcedor do Corinthians queria. Precisando de jogador, né? Precisa. Acima de tudo, quando saíram aqueles 11 ali, 12. Sim. Era 11 ou 12, Marra? 12. 12. E precisa inscrever o quanto antes no Campeonato Paulista, né? Porque até sexta, não é isso, Vlad? Até sexta, 19 horas, para essa primeira fase ainda da competição?
Exatamente, dia 16, né, sexta-feira, inclusive até para o Igor Coronado, se oficializando a contratação, né, dos reforços, o Corinthians tem que correr, senão só vai poder inscrever na segunda fase da competição. Então é muito importante para o Corinthians acelerar todas essas burocracias para poder ter os jogadores à disposição o quanto antes. No caso do Igor, até o fato dele já não estar mais vinculado a outro clube, isso facilita um pouco o processo. Mas né? vai, assim, para entrar, né? Para ser inscrito. Mas para jogar, É. a gente citou aqui mais cedo o Matheus Pereira. Sim. Ele demorou a começar a jogar no Cruzeiro. É. Ele demorou. Fisicamente. Ele dava sinais, sim, a qualidade com a bola é Até porque evidente. o Igor ele também tem 31 anos e a última partida dele já há quase 2 meses. Então, assim, só para ter paciência. calma, e no seguinte sentido, precisa inscrever até sexta para jogar domingo contra o Palmeiras. Calma, né? Eu acho que não precisa queimar etapa, até porque o Igor ele teve alguns problemas de lesões lá na Arábia Saudita. Tecnicamente, é um jogador muito interessante. Mas o ponto que o Marra traz é um ponto que tem que ser avaliado, porque tem que ver como vai ser a adaptação dele a um futebol mais competitivo, que é o futebol brasileiro, e é um calendário maluco, quarta, domingo, você tem que dosar esse cara. Porque você não tá contratando o Igor Coronado para jogar contra o Palmeiras na 7ª rodada do Paulista, não é isso? Pra temporada. Temporada, para o ano todo, para os desafios da temporada. Ele não vai chegar tendo que resolver problema, ele vai se queimar. Se queimar, não. Vão queimar o Igor. Claro. E assim, com a confiança que já está voltando e com esses jogadores que estão jogando, com a chegada do Antônio Oliveira, para o Corinthians ser competitivo contra o Palmeiras. Então, eu acho que o movimento foi... contra o Palmeiras? Isso. Acho que o Corinthians hoje é mais pacificado. Antes, a sensação que eu tinha, já falei isso aqui algumas vezes, não era uma crítica ao trabalho do Mano, mas eu acho que o Mano, se falasse em algum momento menos, todos iam perceber que era um problema muito apenas da direção. Mas o Mano acabou se expondo na relação pessoal com os jogadores, se expondo também por causa da tempestade que era o dia a dia da direção. Quando ele sai, fica muito claro que, assim, para mim, ele era visto como alguém que estava ali daquela turma há muito tempo e que talvez até estivesse achando, meu Deus, o que está acontecendo com isso aqui? Que era um clube mais, no trato do futebol, mais profissional. No trato do futebol, mais profissional. As pessoas sabiam mais o processo, sabiam mais que não podiam falar algumas coisas. Sim. E aí, ele não está lá mais, o futebol tem mais paz. Eu acho que por vias tortas a coisa acertou. Mas ele não duraria muito, Bruno. Por causa da personalidade dele. Ele ia acabar colocando conflito e mais conflito. Sim. Ou com a direção, ou com o grupo. E não era, para mim, por causa do campo. O campo ele ia acertar. No passado do tempo ele ia acertar. E já é um perfil diferente do Antônio Oliveira. A gente viu isso de uma maneira bem clara na primeira entrevista coletiva dele pós-jogo, Doné. Completamente. Um ambiente mais leve, passando confiança para os atletas. Olha o impacto que já causou no Yuri Alberto. Também um técnico com conteúdo. Fez um belo trabalho no Cuiabá. Agora com mais material humano para tentar elevar ainda mais, né, a capacidade que ele tem. Mas é importante, né? Você vê um treinador que passa um pouco mais de confiança e leveza para o ambiente. Eu acho que o ambiente estava dificultando muito a vida de alguns jogadores ali. Principalmente do Yuri Alberto, extremamente pressionado. E acho que até pensando nesse perfil, ele era, né, um treinador também, né, muito querido lá no Cuiabá. O Corinthians foi bem nessa contratação. Um cara fora da caixa, né? Se você for pensar... Esse é no Red Bull Bragantino. Esse é o Caixinha. Sim. Ele é um cara fora da caixa, né, o Antônio Oliveira. Não é aquele nome, né, que fica sempre circulando ali no mercado. Fala, Vlad! Uma coisa interessante que vocês citaram a respeito até em relação ao Antônio Oliveira e o Yuri Alberto, eles já trabalharam juntos no Santos. Quando o Antônio Oliveira era assistente técnico do Gesualdo, então ele gosta muito do Yuri Alberto, tem uma boa relação, é um jogador que tem um carinho especial, então a gente pode ver que provavelmente o Yuri Alberto vai render melhor com o Antônio exatamente por ter essa confiança e por ser um cara que já trabalhou junto com ele, já conhece, isso é muito importante nessa fase atual de reconstrução do Corinthians. Eu acho que aí tem os dois pontos. Tem esse ponto, que é um ponto emocional, mas eu acho que tem o outro, que ele sabe que o Yuri Alberto não é para ficar de costas para a zagueirada tomando pancada. Sim. Ele é para ser lançado para ganhar na velocidade dos zagueiros. Por isso até você vai perceber, com o passar do tempo,
que se a linha média de defesa do Corinthians jogava a 40 metros do gol, talvez ela vai jogar agora a 30, a 20 e poucos. Porque aí você vai ter mais espaço, baixa a linha, você tem campo maior para recuperar a bola e lançar o Yuri Alberto. Isso pode ser bom pro Yuri, pro Wesley, pro Pedro Henrique. Isso é ótimo. Pro Garro, pro Coronado. Então, e aí a gente estava vendo ali a classificação, né, Dona? O Corinthians está em último lugar do grupo. Até a rodada passada o drama era a luta contra o rebaixamento. E aí a gente até brincou e falou assim, poxa, dá para chegar. E de fato dá. Mas talvez, como o Marra falou ali, por linhas tortas, não se classificar, o corintiano acho que já está aceitando em dar esse tempo de trabalho para o Antônio Oliveira montar a equipe para a temporada mesmo, para valer. O momento agora é de estabilizar o time e fazer com que essa equipe cresça coletivamente. O importante é não perder para o Cianorte na próxima semana. Não, aí não tem conversa. É resultado. Copa do Brasil muito importante esportivamente e principalmente financeiramente, né? Pro clube, uma zebra assim seria um desastre por início de trabalho do Antônio Oliveira. Mas acho que dá para chegar ainda na classificação no Paulista. Dá. Só que o objetivo principal é ter uma temporada mais competitiva. E para isso, um cara que não fez a pré-temporada precisa de tempo, precisa de respaldo, de uma continuidade, jogadores estão chegando, ele ainda vai encontrar a identidade do time, a equipe ideal, né? Então, o momento é de dar essa sequência pro Antônio Oliveira e mais tranquilidade para ele trabalhar, né? Ele precisa, num momento, de tranquilidade para trabalhar. Porque às vezes você classifica no Paulista e o time não está encaixado. Aí vem uma derrota nas quartas de final, pode ser para o Red Bull, pode ser para o Mirassol ou para a Inter, né, que são os times que disputam ali, que estão no grupo do Corinthians, já dá barulho. Ou num clássico já tem um peso diferente, né? Então talvez nesse sentido, ter algumas semanas, ter uma pré-temporada para o Antônio Oliveira pode ser positivo para a sequência da temporada, né? E não sujou a mão dele, porque ele chegou depois. Não tem nada a ver com ele. Pelo contrário. Depois do 2023 do Corinthians, foi assim, muito abaixo coletivamente, time dependente de jogador individualmente, um jogo que não passava pelo meio campo, né? Era só ligação direta, lançamento. Se ele conseguir resquício de organização, um time que tem uma cara, né? Um pouco mais de variação, já vai ser um avanço. E eu lembrando aqui, né? Assim, eu concordo demais com você. Eu acho que o 2023 do Corinthians só não foi pior por causa do tamanho do Corinthians, que o tamanho do Corinthians segurou o Corinthians. E eu me lembro, depois de fazer um jogo importante de Copa Sul-Americana do Corinthians, que recebi uma crítica de um torcedor do Corinthians pelo meu celular. Vocês só podem ter visto outro jogo. Gente, aquele foi o ano do Corinthians. Aquele foi o ano. O que salvou o Corinthians foi a qualidade da base, a quantidade de jogador bom que apareceu e acho que aí a gente precisa falar, o Vanderlei Luxemburgo teve muita coragem, ele fez isso mesmo, e deu certo. Mas o campo foi muito fraco. Foi terrível. Então tá aí, fiel corintiano, essas são as informações do Corinthians dessa quarta-feira. E como foi confirmado aí, o Corinthians aí contratou aí o Pedro Henrique, 33 anos, novo reforço aí que vem do Internacional. Então comenta aqui embaixo o que você achou dessa contratação. Corinthians que pagou aí cerca de 1 milhão de euros, 5 milhões de reais para contratar o jogador por 2 temporadas, fiel. Será que foi um bom investimento? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. E hoje, quarta-feira, é dia de Corinthians. Botafogo de Ribeirão Preto e Corinthians, direto do estádio de Santa Cruz, às 9h35 da noite. O Corinthians aí precisando do resultado, né? Para tentar uma classificação e também para se livrar de vez lá da parte de baixo da tabela do Campeonato Paulista, fiel. O Pedro Henrique chegando. Será que vai fazer uma boa dupla aí com o Yuri Alberto? Ou o Pedro Henrique será banco chegando no timão? Vamos ver. Deixa a sua opinião nos comentários, mas vamos aguardar a chegada do jogador, que pode ser segundo atacante, pode ser ponta, pode ser centroavante, né? Isso que ele já fez algumas vezes. Mas aí chega para compor o elenco e para reforçar ainda mais esse elenco corintiano. Então comenta muito aqui embaixo se você gostou dessa contratação do Pedro Henrique. Tem 33 anos, né? A torcida do Internacional ficou chateada aí nas redes sociais por causa da vinda do jogador para o Corinthians, né? Tendo em vista que os dois clubes são muito rivais, a torcida lamentou
a saída do Pedro Henrique para o Corinthians, né, fiel? Comenta aí se você aprova essa contratação e também não esqueça de deixar o seu palpite do jogo desta noite. Botafogo de Ribeirão Preto e Corinthians. Deixa o seu placar aqui nos comentários. Pra mim vai ser 3-0. Hoje o Garro faz gol, se Deus quiser, vai ser 3-0. Um gol do Garro e 2 do Yuri Alberto. Vamos pra cima com tudo e vamos torcer pelo Corinthians. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações, porque hoje tem coletiva pós-jogo. Então fica ligado. Qualquer novidade eu trago aqui no canal. Tamo junto. Forte abraço e vai Corinthians!